Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio 195 desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, Deezer, do iTunes ou da passagem de volta para casa, que a gente nem usou porque o jogo foi em casa. Enfim, eu sou Danilo Batista, seu host e condutor deste ritual de ritual funerário que teremos no programa de hoje. E como é uma ocasião especial, temos a presença de muitas pessoas, o retorno de Kaique Tomiya. Seja bem-vindo de volta. Uma boa noite, Kaique. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal. Esperava voltar em uma melhor situação, né? Mas acontecimentos recentes não permitiram. É isso. Vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, que foi bastante complicado de se assistir. Como um torcedor de longa data, que já viu aí alguns momentos difíceis, esse aí subiu direto lá pro topo. Bem, retorno também dela, que está em puro modo Fernando Diniz na noite de hoje, Melina Bortoloso. Boa noite, Melina. Boa noite, nada, só noite. Torcedor dos Steelers é só noite. Fala, pessoal, bom estar de volta aí, depois de uns episódios sem aparecer. Eu tô modo Fernando Diniz, porque assim, se a gente for pensar pelo lado positivo, no segundo tempo a gente ganhou. Então, pensar pelo lado positivo, porque mais uma derrota em playoff, mais uma derrota humilhante, traumatizante em playoffs, e não tá dando mais. É isso, a sensação é essa. Ele que já começou o processo de transição 2021, Germano Coutinho. Muito boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Boa noite aos colegas. Bom dia, boa tarde e boa noite aos ouvintes. É isso mesmo, infelizmente, uma derrota muito sofrida, muito doída. Na verdade, pelo menos eu no jogo não senti tanto, porque a gente começou tão mal, mas tão mal, o negócio foi tão ridículo que no decorrer do jogo eu fiquei meio que incrédulo e extasiado. Então, é como se eu tivesse meio grog ainda da situação. Mas enfim, vamos comentar essa derrota, essa eliminação, vamos dizer assim, precoce dos playoffs e, enfim, vamos embora, é o que tem pra hoje. E ele que é o candidato na liderança das pesquisas para o próximo PR dos Steelers, Ricardo Rezende. Muito boa noite, Fia. Boa noite, Danilo. Boa noite, Melina. Boa noite, Kaique. Boa noite, Germano. Olá, caro amigo ouvinte. Que dor estar aqui gravando esse programa. Obviamente, eu não consegui rever o jogo ainda e nem vou conseguir rever. Ontem, tá gravando na terça, agora ontem, segunda, depois do jogo, acordar com aquela cabeça inchada e tudo mais. Aí saí pra almoçar com minha namorada, ela perguntou pra mim, e aí, como é que foi o jogo? Eu falei pra ela, putz, foi a pior derrota que eu já vi do Steelers na minha vida. E aí ela foi bem direta ao ponto. Parece que todo jogo de janeiro você fala isso. Caralho! Ai! Errada não tá, né? Errada não tá. É como se fala lá nos Estados Unidos. Burn! Errada não tá. Fiquei falar o quê, né? Mas tudo bem, vamos lá. Rapaz, essa me gerou até uma nova camada de reflexão aqui, porque, bicho... Errada ela tá? Não tá. Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu não tô nem fazendo as contas, é só porque bateu mesmo. Mas vamos lá. Vamos lá. O pior jogo de janeiro da nossa história, Pittsburgh Steelers 37, Cleveland Browns 48, ou, isso vai ser, inclusive o primeiro assunto que a gente tem aqui, é 37-48 ou é 28-0 e 3/4 de garbage time? O que é que você acha, Kaique? Você acha que você pode considerar o que veio depois do segundo quarto pra frente como jogo? Acho que dá sim, Danilo. A equipe até voltou um pouco aos eixos ali, mostrou uma reação. Muitos vão dizer, e muitos já disseram, que só aumentou nosso sofrimento, né? Porque eu, por exemplo, era um que, vou ser sincero, eu tava indo dormir a uma certa hora e de repente a gente marcou. Falei, tá, vamos ficar aqui. Fiquei quietinho aqui assistindo meu jogo, longe de tudo. Fui até o final daquilo. A gente lutou depois. A grande questão é que 10 minutos, ou até menos do que isso, custaram nossa temporada. Simples e pleno. Eu nunca vi um começo de jogo tão ruim de forma geral. Eu não consigo realmente, me puxando aqui pela cabeça, de jogos de todas as franquias. A gente já viu muita bizarrice nesse tempo acompanhando a NFL. Eu não consigo, de fato, gente, me lembrar de
verdade, um jogo tenha começado tão tenebroso dessa forma pra um time, assim, sabe? E o fato de que ser torcedor piora ainda mais, né? Então, infelizmente, 10 minutos custaram a nossa temporada. Se a gente ia avançar depois, a gente ia pegar pedreira pela frente e tal, enfim, é outro papo, mas foi uma coisa absurdamente tenebrosa. E foi até interessante ver como a equipe depois conseguiu reagir um pouco, mas a gente via que a equipe não estava ali por inteiro também, né? O ataque conseguiu voltar pro jogo, conseguiu produzir alguma coisa, andou, mas aí quando a gente precisou da nossa grande unidade, do nosso maior trunfo, a defesa parecia que também tinha sentido o baque e já não conseguia mais reagir e não conseguiu segurar ali quando a gente estava precisando. Um dia complicado e as consequências desse dia vão ser muito sentidas nos próximos meses ainda, cara. Bicho, acho que jogo pior do que esse na história da NFL, acho que só o Super Bowl 48, porque é um Super Bowl. Até aí começou a mesma coisa, né? Primeiro snap com um fumble, touchdown do adversário e aquele jogo o Broncos nunca mais voltou. Esse a gente ainda marcou uns pontinhos aí pra dizer que disputou. Aquele foi um touchdown ou começou? Acho que começou num safety, não? Foi um safety. Safety, é verdade. Foi até, o nosso foi pior ainda. O nosso foi pior ainda, exatamente. Real. Pro resultado final do jogo é que foi muito pior pro Broncos aquele, mas... Com certeza, como você falou, por se tratar de um Super Bowl, né, que de forma geral é um jogo equilibrado, emocionante e tudo mais, aquilo ali foi um banho de água fria em todo mundo que assistia aquilo, exceto pro torcedor do Seattle. É que a gente não tem ainda um fato tão marcante quanto teve aquele jogo. Dizem que rolou o safety por erro de comunicação no snap, porque o técnico, que era John Fox ainda, não tinha treinado a equipe com barulho pro Super Bowl. Não, campo neutro, só tem turista nesse jogo, então a gente vai tranquilo aí, não precisa acostumar a sinal, nem barulho de nada não. E, obviamente, tava um barulho infernal na partida. A gente não tem isso ainda no Steelers, pelo menos. Mas voltemos ao tópico. Menina, você que tava na defesa ganhamos a segunda metade do jogo, o segundo trecho do jogo. Você tá nessa vibe também? Você acha que foi realmente o Steelers que voltou e não o Browns que acabou abrindo as portas pra gente entrar? Sinceramente eu não sei. Eu tava tentando olhar pelo lado positivo, porque pra falar bem a verdade, até hoje, na hora do almoço, assim, tava bem chateada, hora que eu achava que melhorava, esquecia, aparecia uma foto no meu celular, assim, nas redes sociais, aí voltava bad. Então, tentando olhar pelo lado positivo, sim, os Steelers acordaram, o ataque funcionou muito bem, foi, sei lá, arrisco a dizer que foi um dos melhores que a gente viu na temporada. O Big Ben passou pra mais de 500 jardas, mas, cara, acho que é o que o Kaique falou, os 10 minutos custaram a nossa temporada, os 10 primeiros minutos. Acho que pra ser mais radical ainda, o snap errado custou a temporada, porque eu acho que foi aí que o time desandou, o time perdeu a cabeça, e aí logo em seguida veio um touchdown deles, e logo no nosso próximo drive ofensivo a gente já teve uma interceptação do Big Ben, e aí acho que desde o começo o ataque tava andando, não tava tendo train out, que nem a gente tava vendo nas últimas 5 semanas, mas o ataque andava, chegava no meio de campo e acontecia uma bobeira dessa, tipo uma interceptação do Big Ben, e aí a defesa também não tava conseguindo segurar no primeiro quarto, no segundo quarto melhorou, mas foi muito ruim de assistir. E o segundo tempo deu até aquela esperança, né, no finalzinho do terceiro quarto, deu uma esperança, mas não sei, eu não acho que os Browns também estavam desacelerando, porque talvez no começo sim, mas depois era que a gente chegou a ficar só com 2 posses de bola, eu não acho que eles estavam desacelerando tanto, mas é muito difícil. O primeiro tempo foi inexplicável, não tenho palavras. É isso, Germano, seu sentimento desses momentos. Olha, eu não acho que os 3 últimos quartos tenham sido garbage time, não. O primeiro foi, como todo mundo já falou, horrível, assim, negócio absurdo. Você levar 28 pontos em sequência, assim, foi muito doído. Ainda mais do jeito que foi, com erros individuais, interceptações, e enfim, por aí vai. Mas, tirando esse primeiro quarto, os Steelers jogaram bem melhor do que os Browns. Quando a gente vai olhar o placar, foi 48-37, foi uma diferença de 11 pontos. Beleza, nós anotamos um touchdown ali já no finalzinho, que já não importava mais tanta coisa, mas ainda assim, vamos desconsiderar então esse TD, teria sido uma diferença de 18, ou seja, se a gente tirasse esses 28 pontos que a gente levou no primeiro quarto, teríamos ganho o jogo por 10, teoricamente, vamos dizer assim. Então,
é um quarto, assim, um espaço de 15 minutos, onde o time desmoronou, que nos custou a vitória e a continuidade dos playoffs. É uma coisa que, infelizmente, foi uma tônica dessa equipe nessa temporada. Nós tivemos quartos muito ruins, tivemos tempos muito ruins. A gente, assim, só lembrando de cabeça aqui, por exemplo, no primeiro tempo contra o Indianapolis Colts, a gente não fez um primeiro tempo bom, tanto que a gente só conseguiu ganhar virando o jogo no segundo tempo. Contra o Tennessee Titans também, o nosso primeiro tempo foi muito bom, mas o segundo já não foi, onde a gente só anotou 3 pontos e quase conseguimos levar a virada. Então, assim, infelizmente não me surpreendeu. Talvez tenha me surpreendido a quantidade de erros, assim, o quanto foi, porque levar 28 pontos e 15 minutos não é pra qualquer um, não. Mas o fato do time não ter começado bem e ter ido realmente muito mal nesse período, nesse primeiro quarto, infelizmente não me surpreendeu, porque, como eu falei, isso aí foi a tônica do time. Durante a temporada inteira, ele teve esses apagões que às vezes nos custaram a vitória e às vezes não, por uma questão ou outra. Infelizmente não me surpreendeu, mas no decorrer do jogo, creio que foi muito mais parelho e nós mostramos que nós somos o melhor time, pura e simplesmente. Erros individuais, em um período apenas, um quarto apenas, melhor dizendo, nos custaram a continuidade. Mas playoff é isso. É seguir a vida, não tem o que fazer. Peraí, Germano, você saiu desse jogo com a conclusão de que o Steelers é melhor do que o Browns? Com certeza, com certeza. Bicho, eu vou até solicitar ajuda aqui, Ricardo. Por favor, o Steelers é melhor do que o Browns depois desse jogo? Talvez a gente possa voltar a falar sobre isso na off-season, daqui a 2 semanas, ou semana que vem, dependendo do que sair desse jogo contra o Chiefs, ele pode voltar a falar, mas por enquanto, pra mim, o Browns, obviamente, pra mim, sai maior e melhor. Maior não, mas melhor que o Steelers ele foi. Pra mim, esse jogo é igual, sem tirar nem pôr da partida contra o Jacksonville Jaguars há 2 anos atrás. É a mesma coisa. E por isso eu não saio com a sensação de que teve 3 quartos de jogo. Pra mim, acabou sendo 3 garbage time. Contra o Jaguars a gente perdeu por, teoricamente 3 pontos, porque a gente anotou lá o touchdown com o relógio zerado já. Basicamente, no placar foi 45-42, mas o último touchdown foi já com o relógio basicamente zerado. E eu saí com a mesma sensação do jogo contra o Jaguars, e foi um placar novamente muito menor naquela temporada. Deu 28-0, a gente estava conversando até antes do programa começar, eu já estava anestesiado, não sabia mais o que é dor, não sabia mais nada. Era questão de acompanhar o jogo, porque de fato algum tipo de esperança era muito difícil. O time não teve uma jogada daquela para contagiar o time, como foi contra o Indianapolis Colts. Foi aquele touchdown do Deontay Johnson. A defesa estava sendo engolida. A linha ofensiva do Browns botava qualquer jogador e engolia a linha defensiva do Steelers. Até o Baker Mayfield falou que um dos jogadores que entrou no final do jogo, ele conheceu literalmente no vestiário antes de entrar. É o melhor exemplo daquela grande história que o Danilo gosta de falar, de que guarde você arruma na fila do Walmart. Arrumaram o cara na fila do Walmart e botaram ele de guarda. Era o quarto guarda, sei lá o que era. E a gente não conseguiu aproveitar do matchup. O Jack Conklin saiu do jogo. O TJ Watt não conseguiu aproveitar do matchup. Sei que o Baker Mayfield se livrou da bola muito rápido e tudo mais. Isso obviamente não ajuda a gente de pôr a pressão nele. Mas a gente não conseguiu fazer aquela jogada para botar faísca na defesa. Isso não foi um problema, entre aspas, para o Steelers ao longo de toda a temporada. A gente conseguia fazer esse tipo de coisa. E até quando o Kareem Hunt corria, o Nick Chubb corria, era muito, muito fácil. Até as corridas, pelo amor de Deus, me lembram o jogo contra o Jaguars. Aquelas corridas por fora, que os bloqueios iam se desenvolvendo na frente do running back, entrava com facilidade. O Kareem Hunt arrastando o Robert Spillane, que eu tanto defendi, pra endzone, do mesmo jeito que o Leonard Fournette arrastou gente naquele dia. Enfim, o jogo foi igual. E saiu com a mesma sensação.
acabou no primeiro quarto. Eu acho que a gente... Se tivesse qualquer tipo de jogada que a gente visse aquele contágio no time, o pessoal animado. A gente comentou sobre isso após o jogo contra o Colts, que você sentiu o momento, a energia do jogo, essas coisas mais místicas. A gente até comentou na época, usando mesmo essas palavras mesmo, são coisas do esporte que a gente, em alguns momentos, não vê. A gente só sente, literalmente. Mas não teve isso no jogo. E quando a gente teve essa oportunidade na mão, eu diria, foi pra mim, a Melina comentou, na quarta descida pra 1 jarda, talvez fosse aquela a jogada que a gente precisasse pra se ficar em campo e se terminasse aquela campanha. A gente viu o jogo cair pra uma posse de bola, aí sim eu acho que a gente botaria o fogo e o Browns, porra, eles chegaram. Mas aí o senhor Mike Tomlin decide ir pro punt, num momento completamente alheio, num momento que a gente não podia fazer isso. Não deveria ter nem mais um punt no jogo quando a situação estava daquele jeito. E o senhor Mike Tomlin, covardemente, mais uma decisão covarde do Tomlin na temporada, decide ir pro punt e aí a gente perde. Naquele momento ali, a gente perdeu o jogo mais uma vez. Então, pra mim, não acho que a gente jogou o Browns, a gente ter jogado melhor que o Browns e o jogo acabou no primeiro quarto. Mas só pra deixar claro, eu não tô dizendo que a gente jogou melhor que o Browns, eu tô dizendo que o nosso time é melhor que o deles, porque um time, meu amigo, pode ser quem for, mas você tendo 4 interceptações e um snap daquele que dá 7 pontos pro teu adversário, pode ser qualquer time, pode ser pode ser o Patriots de 2007, você vai perder o jogo, não adianta. Eu acho que nem sob essa perspectiva, Germano, não existe nada nos Steelers que você possa dizer depois desse jogo que é melhor. E sim, eu tô falando de elenco mesmo. Você pode, mesmo se você for argumentar, sei lá, TJ Watt contra Myles Garrett, por exemplo, na hora de resolver, não resolveu. A sensação pós esse jogo não tem absolutamente forma nenhuma de dizer que o Steelers é melhor do que o Browns. Mas é por causa da sensação do jogo, pô. A gente não pode estar analisando apenas, porque a gente perdeu agora, porque eles ganharam da gente. Assim, é como o Ricardo não falou. É o que, Germano, é o como. Como veio a derrota, pô. Meu amigo, é como o Ricardo falou, assim, não adianta a gente ficar discutindo isso aqui, porque acho que talvez não seja o momento. Mas aquela coisa, eu sinceramente, de verdade, eu corroboro o que eu falei. Nós temos o melhor time. Nós perdemos por erros mentais, porque como eu falei, 4 interceptações e um snap horroroso que passa por cima da cabeça do quarterback e que dá 7 pontos para o time, não é brincadeira, não tem como. Perdemos por um conjunto de coisas, realmente foram muitos erros. Mas, enfim, eu só acho que nós perdemos muito mais por erros do que por um mérito do outro time, digamos assim. Domínio, claro. eu entendi seu ponto. Domínio, a gente não foi dominado. Tudo foi erro nosso. Campo curto pro Brown depois de interceptação, eu entendi seu ponto. Exatamente, não é que eles não tenham mérito. Claro que tem mérito de conseguir as interceptações, de estarem no lugar certo. A questão é, por exemplo, lembra daquele jogo do Steelers e Eagles, que a gente levou uma sapatada gigantesca, que a gente reclamou muito, enfim, no podcast. Foi realmente horrível. Pronto, aquilo é a dominação. Nós não fomos dominados pelos Browns. Não fomos. Eles ganharam porque eles aproveitaram os nossos erros. E não erraram. Isso é um ponto muito positivo pra eles. Eles não erraram. Por isso eles ganharam o jogo. Mas enfim, aí eu também respeito quem não concorda comigo. Claro, eu realmente só acho que nós somos melhores. Enfim, isso não quer dizer que numa revanche, digamos assim, a gente ganha no jogo. Não. Porque o esporte é muito doido. Pode acontecer de tudo. Mas de verdade, eu ainda acho que nós somos melhores. Isso pra mim não existe muita discussão. Pelo menos pra mim, tá? Mas eu respeito quem discorda. Bicho, se foi por preparação ou mental e tal, eu vou fechar esse ponto discordando mesmo, não vou ter a menor condição. Eu acho que essa partida ficou no espectro de um jogo que foi 28-0, e quando um jogo é 28-0 em um quarto, não tem jogo, tudo deu errado pra um time e tudo deu certo pra outro, então isso não é um jogo. E o resto era o garbage time. Uma das imagens que ficam ainda bem claras pra mim dessa partida é o Chris Collinsworth, o comentarista da NBC, ele tava dizendo, olha gente, espera que daqui pra provavelmente até o final do jogo, o posicionamento do Browns vai ser esse daqui. O Steelers vai ficar passando o resto do jogo e vai ser isso daqui. Os 2 safeties deles vão estar um pouquinho mais no fundo, não tanto no fundo porque o Steelers não lança tanta bola no fundo, mas uma média distância. Os linebackers vão estar um pouquinho mais abertos. Então você vai ter você vai ter um linebacker mais no meio e outros mais abertos. Então você vai ter espaços aqui entre o linebacker 1 e o 2 e o 2 e o 3, tá? E aí ele faz 2 círculos e parabéns a Queen
Vince Collinsworth por não ter desenhado um pênis no meio da transmissão, ou se foi ele ou se foi a pessoa que apagou as bolas antes. E outro espaço aqui no meio, que ele faz um círculo mais horizontal, portanto não completo, porque o espaço entre os linebackers e os safeties. Se o Steelers conseguir explorar isso aqui, você vai ter alguma animação nessa partida. Se não, esquece, vamos pra casa porque não vai ter mais nada. Pra mim é isso daí. É o Browns dizendo, vamos só segurando aí, o tempo vai passar e a gente leva esse jogo. Na hora que eles sentiram algum senso de alerta, resolveram o jogo muito rapidamente, com muita tranquilidade. Sabe como eles fizeram isso? Eles voltaram a correr com a bola. Enquanto eles estavam correndo, tava tudo funcionando bem. Uma série de corridas para mais de 10 jardas. Quando eles pararam de correr, o time foi ficando mais arrastado. Voltou a correr, o time resolveu. Você pega a lista de campanhas do Browns, é bem simples. Não tem o fumble, porque era uma campanha dos Steelers, primeira. São 3 touchdowns, aí entra o segundo quarto. 2 punts e 1 touchdown. Depois 3 punts no terceiro quarto. Volta pro quarto com touchdown, 2 field goals e as ajoelhadas para acabar o jogo. Pra mim, isso é notório de que enquanto eles estavam interessados, eles estavam amassando. Realmente, vamos jogar, vamos pontuar, vamos. Passa o caminhão. Não quer mais? Pode ir só gastando tempo aí. E aí, esse só gastando tempo foi basicamente 2 quartos inteiros que eles foram deixando o Steelers ficando com a bola. Pra mim, essa é a sensação que eu fico tendo ainda visto esse jogo até o final, que só Deus sabe porque é que a gente viu esse jogo até o final. O Ricardo mencionou, enquanto ele tava falando aqui, o punch na 4-1. Tem um repórter do SB Nation, John Boy, ele criou um Surrender Index, um índice de desistência do jogo. Justamente de covardia, desistência, se não tô mais nem aí, posso fazer pra essa jogada, eu posso chutar um punch. A análise dele desse punch especificamente, coloca entre no top 10% de punch mais covardes de toda a temporada, considerando que foi um delay of game intencional. Se não foi intencional, fica um pouquinho menos covarde, mas é no top 20% mais covarde. Foi realmente uma jogada extremamente idiota, desistência total do jogo. Se você acredita na figura do momento, tem gente que não acredita. Ali morreu qualquer chance de reação, ali bota a malinha embaixo do braço e vamos pra casa. E aí é isso que levanta a pergunta mais feita com relação a esse jogo, entre os nossos ouvintes. Léo Biller, J. Brickashaw Dantas, Brad Caetano, Matheus BKS, todos eles perguntam: o maior culpado desse resultado, fora erros mentais, é Mike Tomlin e a estratégia que eles tiveram? Como é que você acha, Melina? Você quer votar a esse respeito? Não sei, tá? Acho que no começo da temporada o Mike Tomlin conseguia talvez fazer ajustes melhores. Não sei o que aconteceu, que parece que foi piorando durante a segunda metade da temporada e ontem, mas pra mim é o que você acabou de falar. O pior foi aquela 4-1, que a gente podia ficar com uma posse de diferença se conseguisse seguir o drive, e ele mandou chutar um punch. Isso pra mim foi, isso foi um balde de água fria em todo mundo. Acho que não só o torcedor começou a ter esperança, mas também talvez os jogadores estavam em campo. Isso pra mim foi o ápice dos pontos negativos do Mike Tomlin. Mas eu não sei. Eu sou um pouco clubista nesse sentido, porque eu gosto muito do Mike Tomlin. Eu sei que tem bastante gente perguntando se ele deveria sair. Pra mim, não deveria. Mas ontem eu acho que os ajustes não foram bons. Ele foi covarde, como você falou, nessa chamada de punch. E também nos últimos 4 jogos, 5 talvez, os ajustes também não estavam sendo bons. Então, sinceramente, não sei o que aconteceu. O seu voto, Germano? Rapaz, Danilo, essa situação do punch na quarta descida do Mike Tomlin realmente foi cruel. Foi cruel. Existiram 2 momentos no jogo, tá? Nos quais ele poderia ter arriscado. Inclusive, o John Boyce, eu sei lá como é que se fala o nome dele, o Boar, enfim, não sei. Ele, nesses 2 lances, ele deu o mesmo tweet, explicando a porcentagem de... porque ele tem um nomezinho que ele fala de Surrender Mechanism, sei lá como é que é o nome. Enfim, do quão covarde foi a decisão. E essa decisão do último quarto, na 4-1, se eu não tô enganado, foi, assim,
assim, dentro dos 92% de covardice, digamos assim. Mas teve um que foi pior ainda, que foi no começo do jogo, onde a gente deu um punt, que já estávamos acho que no campo de ataque. Eu até tava olhando aqui o play-by-play para encontrar, e assim, eu não vou ter certeza, porque na minha cabeça, isso aconteceu antes, mas de acordo com o play-by-play, isso foi no comecinho do segundo quarto, quando já estava 28-0, e nós tivemos um punt da nossa linha deixa eu só ver aqui qual foi a linha. Acho que era na 40 linha jardas, não era? Oi? Era 40 jardas, Por aí, na linha de 38 de Cleveland, exatamente. E a gente deu um punt. E nesse aí, o John Boyce, enfim, o nome dele qual seja, ele disse que esse punt, na altura do jogo, no placar que tava, foi 98% de covardice. Então, assim, foi pior ainda que o outro. Mas nesse aí, eu, por exemplo, eu discordo. Eu acho que fez total sentido. Afinal de contas, era uma 4ª-9, tá? E apesar de estar 28-0, nós demos um punt, Cleveland começou na linha de 10 e basicamente foi 3-and-out, a defesa segurou. Então, pra mim, foi totalmente justificável esse punt, que pra ele, pro repórter, foi na porcentagem 98, enquanto o outro foi na porcentagem 92. O que pra mim não faz o mínimo sentido, mas enfim, o cálculo é dele. Mas realmente, essa decisão do Tomlin de não ir pra quarta descida foi revoltante. Inclusive, só pra fazer uma crítica aqui rápida, aquele ali seria o momento perfeito da gente utilizar o Joshua Dobbs. O Tomlin ficou falando a semana inteira, não, vamos ativar o Dobbs, não, vamos ter pacotes no jogo pro Dobbs. Chegou na hora, não ativou e deu no que deu. Ali era perfeito. Um quarterback móvel, que é capaz de passar na bola. Meu amigo, me desculpe, mas eu tenho certeza que se o Dobbs estivesse naquela jogada, nem que fosse pra fazer um quarterback sneak, daria certo. Sendo muito sincero. Então ali, eu concordo, ali o Tomlin perdeu o jogo. A realidade é essa. Rapaz, eu tendo a discordar também com você, no sentido de achar que Joshua Dobbs não faria a menor diferença nesse jogo, mas essa é uma discordância honesta. Kaique, o ponto Mike Tomlin e culpa com o resultado. Bom, sim, o Tomlin carrega sua parcela de culpa em relação ao resultado, não apenas... O Kaique, oi? Deixa eu só deixa eu interromper um minutinho que eu esqueci de dizer uma coisa, rapidamente, prometo. Também tem outra coisa que eu acho que talvez vocês até não concordem comigo, porque na hora que isso aconteceu eu falei no grupo, e por exemplo, Paulo e o Ricardo não concordaram, mas eu honestamente acho também que ele errou muito nessa situação. Foi no começo do jogo, quando tava 14-0, uma 3ª-para-5, que o Mayfield acertou um passe lá pro Higgins. Eu creio que a bola tocou no chão, eu creio que aquilo não foi recepção, ou no mínimo que merecia um desafio. E o Tomlin não desafiou, resultado, touchdown. Ali foi uma diferença, na minha opinião, que podia ser de 4 pontos. No final das contas, pelo decorrer do jogo, assim, não ia adiantar porque a gente perderia de qualquer modo. Mas creio eu que o Tomlin poderia ter desafiado ali. Mesmo que não desse certo, creio eu que um desafio no começo do jogo, não... Naquela situação, o time perdendo moral, o time já 14-0, o Cleveland prontos para marcar o touchdown, eu acho que valia a pena. Mas enfim, só queria deixar também essa menção que eu esqueci de comentar. Eu acho que o Tomlin também errou nesse ponto, que na minha opinião podia ter sido crucial. Então, alguns erros dele, né, vão tornar responsável também pelo que aconteceu. O que vocês já mencionaram, né, famigerada da quarta descida, algumas tentativas de conversão que já não são de hoje que isso acontece, mas assim, se o ouvinte voltar alguns programas para trás, ali quando a gente enfrentou, por exemplo, Eagles, Cowboys, que eram jogos teoricamente fáceis e a gente teve muita dificuldade, nós destacamos esses pontos, que as correções do Tomlin estavam funcionando, e se eu não estou errado, a Mel falou uma vez e o Ricardo também. Uma hora essas correções não iam dar certo, uma hora ia babar, né? A gente não podia continuar vivendo dessas correções, deixa o time abrir vantagem e corre atrás. Então assim, aconteceu, e aconteceu na pior hora. Sobre essa questão que já estão falando, né? De novo, o Steelers vai mal, acaba fracassando aqui, e o primeiro a cair no fogo é o Tomlin. Eu peço para que todo mundo lembre da temporada passada, eu peço para que todo mundo lembre do início dessa temporada, né? Que tava todo mundo elogiando e morrendo de amores pelo Tomlin. Então, do dia pra noite, por uma derrota e por um dia ruim, você não joga isso fora. Pra mim, o Tomlin tem sua parcela de culpa nas derrotas, decisões erradas, mas não é só o Tomlin, staff em geral precisa de algumas mudanças, e não concordo que o Tomlin deva ser demitido, coisa do tipo. Sou totalmente contra isso, acho que o Tomlin permanece como nosso head coach e tem que continuar mesmo, o trabalho dele não é ruim, só que a gente precisa de algumas mudanças. Bom, offensive coordinator, né, o Randy Fisher sem condição nenhuma de continuar, a gente deve ter alguma mudança nesse quadro aí, mas como todo técnico, quando o time perde, ele tem sua culpa, mas não acho que seja motivo para demissão. Ricardo. Eita, lá vai eu.
falar sobre Tomlin. Eu comentei, pra mim, a decisão dele foi extremamente covarde, essa do Panther, das mais covardes que eu já vi. Eu posso estar exagerando, posso estar aumentando um pouco ainda, de fato, pelo resultado que foi o jogo. Pra mim foi uma decisão covarde, uma decisão vergonhosa, e pra mim não tem como não cair nos ombros dele, de fato, mais um vexame que o Steelers passa. O Steelers perdeu para um time que não tava com técnico na sideline, meu Deus do céu. Ele levou 47 pontos, sei lá, perdendo o jogo de 28-0. Sei que a gente deu muito tiro no nosso pé, mas diante das circunstâncias em torno desse jogo, é inadmissível que a gente tenha, que tudo o que tem acontecido aconteça em uma partida de futebol americano, e o Tomlin tem grande responsabilidade em cima disso. Para mim, o jogo ele expõe problemas de outros anos, sem querer ser o chato que vem trazer pontos nesse sentido. Eu continuo adorando o Tomlin, eu continuo amando o Tomlin, não vou largar a mão dele, mas ao mesmo tempo eu também acho que eu mesmo botei o Tomlin numa redoma de vidro, imune a críticas, sempre procurando olhar para o lado e esquecer da responsabilidade dele. Acho que não tem como mais fazer isso de fato. Todas as decisões, em alguns momentos na temporada, que a gente tomou em determinados jogos, pela forma como o time apareceu em algumas partidas, nessa sequência de 1-5 que a gente teve, e essa sequência de 1-5, a gente vê times pela NFL, os times que estão quentes agora, se ajustando ao longo da temporada, ainda mais em uma dessa que não teve pré-temporada, que não teve training camp, os grandes times se ajustando e os Steelers indo completamente na direção contrária disso. A gente olha pro lado, olha o Browns e o Ravens, que tiveram seus momentos difíceis na temporada, e todo time vai ter esse momento complicado na temporada. Mas quando conseguiram se ajustaram na hora certa e chegaram quente em janeiro. Mayfield tem 1 interceptação nos últimos 9 jogos. O Ravens voltou a correr bem com a bola depois que o J.K. Dobbins assumiu as rédeas por lá. A gente viu o Bills, o Josh Allen voando, sendo cotado até para ser MVP da temporada. O Packers com o Aaron Rodgers dispensa comentários. Enfim, a gente viu os bons times que são bem treinados e se ajustando bem ao final dessa temporada. O Steelers viu o quê? Parado no tempo. E isso é tudo um reflexo do que tem o trabalho do Mike Tomlin nos últimos anos. 2017 a gente perdeu pro Jaguars do jeito que foi. 2018 a gente chegou a ficar 7 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, e não chegou nos playoffs com esse cenário. Temporada passada, eu sei que é difícil a gente falar da temporada passada sem Big Ben e tudo mais. A gente chegou a ficar 8-5 e perdemos os últimos 3 jogos lá pro Bills, pro Jets e pro Ravens. Talvez esse dos cenários citados tenha sido mais, entre aspas, tranquilos, provavelmente sem Big Ben, realmente foi muito complicado. Mas o Steelers na era Mike Tomlin, isso era muito porque eu gostava do Tomlin, era um time de chegada, o time que começava mal a temporada e o time que terminava muito bem o ano geralmente. E nessas últimas temporadas que eu citei, o time caiu, o time ficou parado, via todo mundo ao seu redor se aprimorando e a gente aqui chupando o dedo, com os mesmos problemas de sempre e nenhuma solução. A gente olha pro Randy Fish, né, de fato responsabilizado e tudo mais, todo mundo espera que ele não volte, mas o Tony tem a sua parcela por ainda ter o Randy Fisher. O Tony tem sua parcela porque não criou senso de urgência no time para corrigir um problema grave que a gente tinha, de ter anotado somente um touchdown, nem um touchdown, na verdade, ofensivo, nos últimos 7 ou 8 jogos no primeiro quarto. Isso é um tremendo absurdo. Então, o que aconteceu no domingo não foi novidade, as coisas que o Steelers apresentou e tudo mais. Óbvio que o choque do resultado, do jeito que uma partida se desenvolveu, surpreendeu todo mundo. Nenhuma partida sul-americana na história dos Steelers mostrou dessa maneira, basicamente. Mas é só o ápice de algo que talvez já tivesse anunciado, como já estava nas temporadas anteriores.
Então eu boto sim culpa no Tomlin. Eu não acho que seja para demissão, a gente vai entrar muito mais nesse detalhe nos próximos episódios, mas Tomlin para mim sai muito menor do que entrou esse ano. Se tem uma temporada que posso apontar as costas de Tomlin como um grande responsável, culminou nesse ano, e para mim, obviamente, não tem como ele não estar para mim no hot seat. Demissão a gente sabe que não vai acontecer. Tudo isso é uma situação muito delicada, porque a gente está com um técnico que pode estar, para mim, ele tem que estar recebendo toda a pressão que merecidamente está no hot seat, porém ao mesmo tempo a gente está passando por um processo de renovação. Deve estar passando por um processo de renovação, se não agora, ano que vem. E aí? A gente vai querer, Mike Tomlin vai querer, se eles vão querer que seja Mike Tomlin o cara da franquia nesse momento? Não sei. São perguntas que a gente vai estar deixando para se aprofundar mais nos próximos episódios. Mas saindo da temporada, eu falei, o jogo contra o Cowboys também foi o pior jogo do Mike Tomlin como técnico do Steelers, e depois teve outros jogos que eu continuei apontando. A sensação que eu tenho é que todo jogo seguinte é o pior jogo da carreira do Mike Tomlin no Steelers. E teve mais um agora, né? Terminar a temporada com mais um pior jogo da era Mike Tomlin, nem só da era Mike Tomlin, pra mim a pior derrota da história do Steelers. É que eu vi muita gente nas redes sociais, e o Gary Dulac é o grande responsável por isso, e não vai ser uma passada de pano, que fique bem claro antes de eu falar, mas o Dulac, ele posta o título da manchete da matéria: Mike Tomlin chamou as jogadas contra o Browns. E no mesmo texto, quem abriu o texto e leu, o Gary Dulac fala que já se sabe que desde 2018 Mike Tomlin chama jogadas na defesa do Steelers. Isso não é novidade, mas é aquela velha questão. Não vou ficar passando pano novamente nesse sentido. É só algumas reflexões que precisam ser feitas nessas horas. Depois de um jogo ruim, aí sai falando que foi Mike Tomlin que chamou o jogo. A mesma coisa acontece no ataque. Quando tem jogada ruim, é obrigatoriamente o Randy Fichtner que chama. Como se a gente não soubesse a influência que Ben Roethlisberger tem naquele ataque. Então são contrapontos que eu acho que precisam ser sempre feitos nessas horas. Normalmente no intuito de passar pano. Só mostrar que não tem nenhuma novidade no que o Dulac trouxe, que o Tomlin chama jogadas. Todo mundo já sabia disso. Só é um momento oportuno, é claro, para poder apontar que Tomlin chamou jogadas contra o Brown. Até uma que especialistas americanos e brasileiros também estavam mostrando o passe para Jarvis Landry já no segundo tempo, que Spillane estava em cima dele? Exato. TJ Watt estava em cima dele? Robert Spillane estava em cima dele, todo mundo dizendo, bicho, era uma jogada com 3 tight ends e um running back, e você tem o seu melhor corner em cima do running back, o inside linebacker, que não tem essa agilidade toda, em cima do melhor wide receiver dos caras, o único em campo. E era de se esperar que mesmo com movimentações do ataque e tal, alguém dentro do campo fosse dizer, bicho, tu com ele não, troca aqui, vamos reajustar aqui a movimentação, porque não é possível, cara. E a gente comentou sobre isso no pré-jogo, a gente trouxe esse ponto no pré-jogo. Aquilo foi o 13 personnel, era até o jogador, eu lembro o nome dele, que até falou, tinha um running back, wide receiver e 3 tight ends. Aí a gente viu o Kesanto em cima de alguém lá, não sei que era running back, não sei, acho que era o Gary Hunt. Do outro lado, Steven Nelson em cima do Harrison Bradley, do Austin Hooper, não sei, em cima de algum tight end. Tinha o TJ Watt em cima do David Njoku e o Robert Spillane em cima do Jarvis Landry. E o time estava jogando na defesa base, estava 3-4 naquele momento, e não tinha ninguém de fato para poder fazer a comunicação de mudar quem estava com o Spillane, estava com o Jarvis Landry. Porque a gente fala, o futebol americano é um esporte simples, é mais simples do que parece. Todo mundo vai encontrar um matchup como esse e vai se aproveitar. Simples. Felizmente com isso acontece com muito mais frequência. Até vi gente defendendo isso e tudo mais, falando que não tinha o que fazer mesmo. Pra mim isso é balela, porque o Browns estava correndo muito com a bola e teoricamente a formação 13 personnel é de corrida, porque você está com 3 tight ends para bloquear. Mas corrida com empty backfield é foda, né? Não, exato. Como o Browns estava postado, estava com os jogadores nas suas posições em campo. Obviamente não era uma corrida, né?
A gente sabia que não era uma corrida, mas que o Steelers estava com 3-4 naquela hora para poder, entre aspas, bater o personnel do Browns, por isso estava na defesa base, mas não faz o menor sentido que você cubra o seu linebacker independente do argumento que esteja utilizando. Alguém lembrou um ensinamento que parece ser do Bill Belichick, nessa thread do Twitter, que o Bill Belichick fala para os seus wide receivers, para os seus cornerbacks: follow the receiver. Aí é claro, né? Você vai querer ter cornerback com wide receiver. E é isso, basicamente. Ou descia Nada de novo. Ou descia um safety, se eles não iam descer, mas troca, se comunica dentro de campo, entendeu? Tem o Santa do lado, troca, alguma coisa assim. Isso parece ser meio óbvio pra mim, mas o time decide não fazer isso. Mas... O conceito linebackers em cima de wide receiver, você pode voltar no nosso último episódio, o 194, para jogo contra o Browns, porque o receio de que isso fosse acontecer de novo, o Ricardo explicou bem várias situações na história recente que o Steelers deixou isso acontecer, então vale a pena. Bom, em termos de imprensa, a cobertura que a imprensa deu, a expressão que o Ricardo usou enquanto estava falando aqui era passada de pano. Tem um assunto que tá gerando passada de pano ou marretadas aí ao redor de todo mundo que falou sobre esse jogo, e a gente vai precisar voltar nele aqui, o assunto Juju Smith-Schuster. Eu desisti, tá, de passar pano a esse respeito. Eu já defendi o tanto que eu tinha que defender, agora larguei, segura na mão de Deus aí, se ele quiser segurar na tua mão. Eu queria ver vocês, Kaique. A gente até conversou antes da gente começar a gravação desse episódio, mas qual é a de Juju? O que é que deve ser carregado em cima dele depois desse jogo? Cara, bom, eu tenho uma opinião bastante formada a respeito desse assunto. O Juju não tá fazendo nada diferente do que nenhum jogador da história da NFL já fez, né? O trash talk, ele existe, a provocação, ela existe, ela sempre existiu, ela não é culpada por nada, sabe? Só acho assim, ele peca muito em alguns momentos. A gente precisa ter um pouco mais de concentração nos jogos, né? Ele, como atleta profissional, ele é uma figura pública. Se ele faz um TikTok, se ele tá no Instagram, se ele tá jogando Fortnite, cara, isso não nos diz respeito. Mas a partir do momento que esse cara põe o uniforme e entra no campo, a cabeça dele tem que estar ali no campo. A parada do TikTok dentro do campo, por exemplo, vou ser bem sincero, eu não acho uma parada legal. Não tem nem a ver com o símbolo do outro time, nada do tipo. Eu só não acho isso legal. Eu acho que se você botou o uniforme, mano, você tá entrando no campo, foca ali. Esquece o resto do mundo, foca no jogo, ali. Não foi um cara que deixou a desejar esse ano dentro de campo. Na minha opinião, pelo menos, o Juju jogou bem esse ano. A gente elogiou bastante ele aqui nos programas. Teve seus momentos, né? Nosso ataque geral, muitos drops e tudo mais, enfim, passa pra lá. Agora, o fato dele ter ido na mídia, no fim do dia os Browns são os Browns, pra começar, isso saiu da proporção, né? E aí a galera já mais malandra, pra não falar o ponto diferente da imprensa, já pega aquilo ali, põe dentro de um outro contexto, dizendo que ele tá chamando os Browns de lixo, que o Browns não vai fazer nada, enfim. Se ele quis dizer isso também, cara, eu não vejo problema nenhum. É parte do trash talk, é parte do jogo, é parte do esporte. Ele não desrespeitou ninguém, ele não falou mal de jogador nenhum, ele não falou mal da instituição. Você dizer que no final do dia você vai enfrentar o mesmo time que você enfrenta 2 vezes na temporada todo ano, cara, se ele tá querendo dizer que o time tá fraco e eles vão ganhar, se tá querendo dizer que, enfim, não vem ao caso, sabe? Eu acho que a galera explodiu esse negócio numa proporção absurda, né? Até mesmo dentro da nossa torcida isso reverberou. Torcedor rival, o torcedor, enfim, de outros times que não tem nada a ver com a história, metendo o pau nele, falando mal, que ele é arrogante, que os jogadores dos Steelers são arrogantes, que a torcida deles é prepotente. Cara, por favor, sabe? Todo time tá cheio de problema. Dentro da NFL hoje, de qualquer outra liga, ninguém tem teto de vidro. Todo time tem seus problemas, todo time tem suas divas, vestiário, tudo, sabe? Então, eu acho que já deu desse assunto, no geral. Se o cara quer ir na mídia e falar que, essa semana a gente vai ganhar desse time, que esse time é fraco, que a gente tem ganhado dentro todo ano. Cara, problema dele. Se depois der merda, se o time perder e se os caras provocarem de volta, como os Browns fizeram, a gente fica quieto e aceita. É simples. Ele vai ter que ficar quieto e aceitar que ele falou e ele não conseguiu entregar, o time em geral não conseguiu entregar dentro do campo, não conseguiu vencer e agora você vai ter que estar. No fim das contas é isso. A gente faz isso como torcedor. A gente cutuca, a gente provoca e quando a gente perde, a gente faz o quê, mano? A gente entuba, escuta e é isso, sabe? Então, assim, acho que já deu já. A galera podia parar com isso de querer problematizar o cara que vai na mídia e fala e tudo mais, porque, cara, não teve desrespeito, não teve nível de ofensa, nada. Tipo, é parte do jogo, mano. E acabou. Não tem que ficar tirando os negócios de proporção, ficar dando destaque, fazendo manchete e tudo mais. Acho que é cansativo, sabe? No fim do dia, os caras estão se divertindo, estão rindo disso também, e a gente tá aqui perdendo nosso tempo falando sobre TikTok, sobre stories. Melina, a gente tá
momento de ultimato. É a última vez que a gente vai falar nessa temporada a respeito desse tipo de coisa sobre Juju. Então, é a sua oportunidade. Eu não acho que... Bom, quero começar do começo, porque quando a gente falou sobre isso nos outros episódios eu não estava presente. Então eu queria deixar claro que o que eu acho dele dançando TikTok, fazendo as festas dele, pode ser minha opinião de torcedora dos Steelers, mas eu não via como desrespeito aos outros times. Via como uma brincadeira. Tanto é que, cara, ele fazia antes do jogo, não é que ele fazia durante, sei lá, enfim, pra mim não era desrespeito. A partir do momento que o time começou a perder, que os wide receivers começaram a jogar mal, dropar a bola, e ele inclusive, a partir da semana 10, 11, por aí, a coisa muda de figura. Se ele quer continuar fazendo TikTok, tem que aguentar, que é o que tá acontecendo até hoje, mas a partir do momento que ele quer continuar fazendo as brincadeiras dele, ele tem que mostrar serviço dentro de campo. Tanto é que eu acho que demorou pro McTominay dar uma bronca nele, falar, ó, agora você para, que foi o que aconteceu nas últimas semanas aí, mas não acho que era uma questão de desrespeito, era uma questão de você precisa ter mais seriedade dentro de campo, porque agora o time não tá jogando mais tão bem. Com relação à fala dele com os Browns, primeiro que foi tirada de contexto, ele fala no final da frase que os Browns são os Browns, um time bom que a gente sempre joga. Então, é aquela coisa, depois até se explicaram, acho que foi até o Claypool que tentou explicar o que ele tinha falado, que os Steelers jogam pelos Steelers, não vão se moldar por outro time. Então, o que tá sendo postado no Twitter foi tirado de contexto. Eu entendo que é um motivo pra rival e pra torcedor de outros times pegarem mais raiva ainda dele, mas não é motivo pra tudo ser culpa do Juju Smith-Schuster, que tá assim, tá uma coisa absurda. Tava 28-0, o ataque tinha ficado 2 minutos dentro de campo, mas o Juju Smith-Schuster. Aí agora o Claypool foi fazer um trash talk com os Browns de novo, falando que vão perder agora pros Chiefs. Mas é porque ele anda com o Juju Smith-Schuster. Tipo, tá uma coisa de... tá outra proporção. Eu acho que isso é o que o pessoal tá errando. Tem todo o direito de não gostar mais dele, de achar que ele tava sendo snob, pipipipopopó. Mas não dá pra colocar a culpa nele em tudo. Esse último jogo, ele jogou super bem. Ele foi o wide receiver dos Steelers, inclusive, que teve mais recepção, mais jardas. Então, ele jogou super bem e nos últimos jogos ele também tava jogando bem. Depois daquele apagão que a gente teve lá, que todo mundo tava dropando. Então, acho que não gostar da pessoa que ele tá fazendo, tá bom, agora não dá pra gente ficar colocando a culpa em tudo que acontece nele. E não é esse torcedor rival que tá fazendo isso, eu já vi muito torcedor dos Steelers fazendo também. Então, eu acho que isso tá errado. Germano, acho que você que ainda não entrou nesse assunto entre os membros do nosso programa, o que é que você acha disso? Eu acho bastante complicado porque a gente tá discutindo uma questão entre uma liberdade pessoal dele de fazer o que ele quiser, no tempo dele, fazer um TikTok, fazer uma dancinha, fazer qualquer coisa, e o time, porque eu não vejo problema nenhum ele no tempo livre dele ficar fazendo TikTok, ficar fazendo o que ele quiser. Agora, a partir do momento que o cara, antes dos jogos, vai pro logo do time adversário, dançar, não sei o que, tal, aí eu já acho errado. Minha opinião, tá? Eu acho que ele não deveria fazer isso, que é uma coisa que prejudica o time, tá certo? Todo mundo que já jogou qualquer tipo de esporte em equipe sabe que quando acontece esse tipo de coisa, o outro time fica mais virado, ele fica com mais vontade de vencer. Isso é fato, tá? Então eu acho que ele prejudica o time a fazer isso. Eu entendo porque ele quer fazer, enfim, ele tem todo o direito pessoal dele de fazer aquilo que ele tá pensando, mas eu acho que ele não deveria fazer por pensar no time, tá? E quanto à declaração dele, o Juju não é burro, ele não é burro. Ele falou aquilo sabendo o que ia fazer, sabendo o que ia acontecer. Ele pode até não ter tido a intenção exatamente de fazer essa crítica de não sei o que, mas no final das contas, ali no finalzinho, quando ele falou que os Browns vão ser os Browns, ele não é burro, ele sabe o que ia acontecer. Até aquele momento, eu não vi nada de errado com a fala dele, afinal de contas é uma coisa que o Tomlin fala, o Faceless, Grey Faces e tal, mas quando ele terminou a frase dizendo que os Browns vão ser os Browns, ali ele deu muito mais combustível para a equipe de Cleveland. E também, de novo, acho que ele errou. Ele não é burro. Ele sabia ali o que ele estava fazendo. Então, assim, eu não sei se ele vai ficar para as próximas temporadas. Eu até gostaria que ele ficasse, que eu acho ele um bom jogador. Mas ele precisa crescer. Ele precisa entender que o time é maior que ele. Então, ele não pode continuar a fazer essas coisas. E, honestamente, se ele quer fazer, pelo menos que ele demonstre em campo. Que ele... É como tem um ditado lá nos Estados Unidos, que é
If you walk the walk, you talk the talk. Foi até você mesmo, Danilo, que citou em um programa anterior, um podcast anterior, ele tem que fazer isso. E ele não tá. A gente sabe de gigantescos jogadores que faziam isso. O Randy Moss mesmo, meu Deus do céu, era craque, o 8-5. Por quê? Porque rendiam dentro de campo. E o Juju não tá fazendo isso. Ele não tá ganhando o jogo pra gente. Então, honestamente, como eu falei, eu entendo ele querer fazer isso no tempo livre dele, mas ele devia pensar mais no time. Ele devia pensar mais na equipe antes de fazer um negócio desse como ele fez, que deu mais combustível ainda pro Brown. Então, enfim, eu não achei nada legal o que ele andou fazendo nessas últimas semanas. É só, Germano, o ditado é exatamente ao contrário. Se você fala, você tem que fazer. Traduzindo bem rápido aqui. Então, se if you talk the talk, you gotta walk the walk. Mas deu pra entender. Nesse sentido mesmo. Ricardo, a gente já discutiu esse assunto há alguns podcasts atrás. Não sei se você vai querer trazer novidades a esse respeito ou se a gente pode superar isso daí. Para mim, isso já era um assunto superado. Eu até me assustei com a repercussão que teve as falas do Juju. Como a Melina falou, tiradas de contexto. Eu entendo o ponto do Germano, que o Juju não é burro e sabe o que vai repercutir. Eu até comentei isso no Twitter, brincando mesmo, uma brincadeira entre aspas, é claro. Se os Browns são os Browns, isso eles tomaram como ofensa, que isso partiu deles, a ofensa, e todo mundo sabe que o Browns é conhecido pela desgraça que é. Sinceramente vai estar no que o Juju falou, porque pra mim o que ele falou é coisa de Mike Tomlin. Mike Tomlin fala isso toda semana. Toda semana o Tomlin fala a mesma coisa, mas é só porque foi o Juju que falou e por toda a história que o Juju vinha tendo de dança do TikTok e sei lá o que, se tornou o grande vilão da NFL, essa é a verdade, né? Do nada o Juju passou a ser o grande vilão da NFL, sendo que o Juju continua sendo o cara da bicicleta de alguns anos atrás, que todo mundo amava, não mudou em absolutamente nada. Ele posso estar dando uma viajada aqui agora nesse assunto, mas é só para sair da bolha mesmo, que a gente, de forma geral, vive. Eu acho que o exercício da Nickelodeon tirou muita coisa da bolha, de ter o jogo do Brad do Saints transmitido pela Nickelodeon, voltado para crianças, mas uma transmissão bem divertida. Tira a gente um pouco da bolha. O Kurt Warner lá postou o filho dele, mais que seja filho do Kurt Warner, é um filho especial que ainda não tinha tido muito contato com o futebol americano e passou a ter. Esse negócio de TikTok e tudo mais do Juju tem um alcance nesse público entre crianças e tudo mais gigantesco. Que você vê de criança fazendo essa dança que o Juju faz por causa do Juju com a roupa do Steelers é muito grande. O Juju entre esse pessoal, entre crianças, adolescentes e tudo mais, faz um sucesso tremendo. O Juju faz lá a sua live no Twitch e tudo mais, enfim, do seu tempo livre. Também não vem ao caso. Ricardo, Oi. A roupinha de Juju no Fortnite. Exato. Ele faz muito sucesso entre as crianças. O Juju faz isso pra elas. O Juju faz isso para o pessoal, para esse pessoal ver. Quando eu fui pra Pittsburgh há 2 anos atrás, o Juju é quase rei lá em Pittsburgh, literalmente. Conheci um casal, pai e uma filha, nem sei, vieram de New Mexico, é uma cidade muito longe, eles foram de carro ver o jogo lá do Steelers e do Rams, e a menina era maluca pelo Juju, a menina era maluca, o tempo todo procurando o Juju, cartaz pro Juju e tudo mais. Então, o sucesso que o Juju faz entre esse público é muito grande, ele faz isso tudo pra esse público. Então, eu continuo não vendo, sinceramente, mal nisso, não vejo. Começou do nada, o Bill citou isso por algo que o Juju sempre estava fazendo na temporada, e aí o pessoal começou a perceber, a prestar atenção nessas dancinhas e tomou algo de proporção gigantesca. Então, eu não vejo problema. O que eu vejo problemas, vou entrando nesse assunto só, na fala do Claypool já ontem, também na live do TikTok, depois do jogo a gente não tem que falar nada, esperar que seu adversário que acabou de bater em você apanhe na próxima semana. Isso aí já acho demais. A declaração do Claypool, aí sim eu recrimino, mas até o que aconteceu no domingo, eu continuo não tendo absolutamente nada a agregar, julgar ou condenar. Perfeito, eu sou exatamente isso daí, Ricardo, até com relação ao do Claypool.
É que eu só cansei, cara. Eu já não aguento mais essa história. Já foi exposição demais disso daí. Eu só queria enterrar, mas como foi um dos grandes assuntos relacionados a esse jogo, a gente precisava trazer no programa aqui. Bom, gente, eu imagino que tudo que a gente tivesse pra falar sobre esse jogo já se foi e que a gente possa partir para considerações finais. Então, meninas, sobre este programa, muito obrigado pela sua presença. Esperávamos que fossem circunstâncias melhores, mas suas considerações finais para este episódio. Obrigada, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, terminamos nossa temporada, mas agora a gente tem que ficar de olho que vai ser uma off-season bem movimentada, talvez bem triste, talvez não. Quer dizer, acho que talvez bem triste, não vai rolar não. Mas vai ser bem movimentado, então vai ter bastante coisa pra gente cobrir aí, pra gente ficar de olho. Então, é pensar agora na off-season e na próxima temporada. Kaique, obrigado por mais um programa e agora foco no Penguins. É isso, galera. Como falamos no começo, esperávamos estar aqui em circunstâncias melhores hoje, mas mais uma temporada pro livro dos recordes. Muita coisa pra ser discutida daqui pra frente, né? Os próximos programas vão ser bastante profundos, bastante longos, podem esperar. E é isso, né? Amanhã começa o outro sofrimento, foco nos Penguins agora. E até a próxima, pessoal. Já deixa que deve ter um monte de torcedor em comum em Steelers e Penguins. Já deixa a dica onde é que a galera acompanha. É isso, então a gente tá lá no PittsburghBR, @PittsburghBR no Twitter. A gente vai estar cobrindo essa temporada dos Penguins, já começando, como falei, amanhã, clássico da Pensilvânia contra os Flyers. Não deixem de acompanhar a gente lá. E se me permite um jabazinho a mais aqui, Danilo, por favor, não deixem de acessar o @NHL Brasil. A postagem fixada tá lá, o guia da temporada produzido pela gente. Pra você que quer acompanhar o rock, mas tá um pouco fora, não conhece muito bem os times, o guia tá bem completinho, falando sobre cada time, uma explicação das regras e tudo mais. Então, pra você que vai ficar nesse vazio agora com os Steelers e tem interesse em acompanhar os Penguins, acompanhar o rock, esse guia da temporada é pra você que tem essas dúvidas. E, claro, pode sempre estar marcando o NHL Brasil e o Pittsburgh BR, que a gente tá lá pra tirar as dúvidas de vocês. Abraço, galera. Maravilha. Germano Coutinho, suas considerações finais nesse programa. Muito obrigado por mais um episódio, amigo. Bom, felizmente a nossa temporada acabou mais cedo do que a gente queria, né? Nessa derrota contra o Browns. Um jogo de vários erros. Enfim, eu tô até cansado de lembrar disso, mas realmente foi muito erro. E eu, infelizmente, como não gosto de hockey, até eles pintarem aquele maldito puck de laranja, eu não vou conseguir assistir. Infelizmente, eu não consigo entender. Faço couro, totalmente, Germano. Eu não consigo ver aquela porcaria em momento nenhum. Por favor. Amigos, é a mesma coisa lá nos primórdios em 2008, 2009, quando a gente assistia NFL e alguém chamava uma corrida pelo meio. A gente não tinha muita noção de nada naquele stream ruim. A gente ia pelo quê? Pela movimentação. O hockey, você tem que esquecer do puck no começo e focar na movimentação, o movimento no gelo. Aí você consegue pegar, você vai começar a ver onde tá o disco, onde tá indo, mas eu entendo que é realmente difícil. Eu já assisti alguns jogos, até tento de vez em quando, mas realmente pra enxergar aquele negócio que é difícil pra mim. Mas enfim, voltando às considerações finais, então, como eu não sou muito fã de hockey, pra mim, oficialmente começou a temporada do draft. Começou a época de assistir tape, começou a época de discutir prospect. O Paulo de Tarso já tá com a orelha meio vermelha, tenho certeza, porque ele com certeza vai falar muito sobre isso nos próximos meses. E vou terminar o programa com uma pequena declaração. Najee Harris já pode vir, viu? Esse Germano dando spoilers do programa seguinte. Ricardo Rezende, suas considerações finais. Muito obrigado por mais um episódio. Muito obrigado. Eu tenho pena do Najee Harris se chegar pra cá pra correr atrás dessa desgraça que ele tem de OL hoje. Tudo bem. Vamos falar sobre isso mais nos próximos episódios. Então, de fato, agora a gente vai ter o nosso 7-1 para poder nos atormentar para sempre. Essa partida, de fato, dispensa maiores comentários. Repito, para mim, a maior vergonha da história dos Steelers por tudo que esse jogo teve por trás. Se a gente vai entrar nos detalhes, muita gente tá ansiosa, a gente também tá ansioso, o Germano já tá
tá aí ansiosíssimo para falar sobre draft. Eu tô seco para falar sobre draft. É bom ter uma escolha de primeira rodada de novo, de volta. A gente não teve na temporada passada. É bom poder fazer esse acompanhamento de volta. E até fiz analogia, o Kaique também trouxe esse assunto, a Melina também comentou a respeito disso. Eu entrei no Twitter, algumas pessoas reforçaram. Acho que a gente tá para ver por um longo inverno pela frente. Acho que eu tô muito animado para os movimentos que vamos fazer nessa off-season. Eu tô muito, muito curioso para ver qual caminho que a gente vai seguir. Se o nosso trabalho, ele de fato não para, talvez vai ter aquele pequeno recesso. Não agora, é claro, a gente tem mais pelo menos 2 semanas de programa para trazer de assuntos para vocês. E, como sempre, o Twitter e o Instagram estarão lá com as atualizações do que está acontecendo. Grande abraço. Obrigado aos amigos que compartilharam desse programa tão difícil que foi falar sobre esse jogo. É isso. Até a próxima. É isso. Primeiro agradecimento para vocês que estão aqui nesse programa com a gente, porque se, por exemplo, tivéssemos que falar, sei lá, eu e Ricardo aqui, pô, ia ser duro, viu? 2 pessoas só pra carregar um programa desse ia ser pesado demais. É bom poder dividir esse fardo com mais pessoas. E como o Ricardo acabou de dizer, pra vocês, amigo ouvinte, obrigado por acompanhar mais uma temporada. Em tese, a temporada 2020 do Black Yellow Brasil ainda não acabou. A gente ainda tem mais 2 programas nas próximas 2 semanas pra sair, antes que a gente dê uma pausa e aí ficar de boa assistindo o Super Bowl dos outros e vendo o que é que o Steelers faz no inicialmente de free agent. A gente vai tirar uma folga até também para ter essa oportunidade de dar uma olhada no que pode vir aí de draft. Então, nos vemos na próxima semana com mais um episódio do Black Yellow Brasil. Continua acompanhando o Black Yellow BR. Por exemplo, o Steelers ainda não anunciou seus contratos, os famosos contratos futuro/reserva, os jovens de practice squad do ano que vem e coisas assim. A gente ainda não sabe. Então, todas essas notícias que forem saindo dos Steelers, você com certeza vai acompanhar no @BlackYellowBR, no Twitter, no Instagram, no canal do Telegram, t.me/BlackYellowBR, tudo isso você vai ter por lá. E se acontecer alguma bomba até lá, a gente volta com o episódio especial do podcast. Até a semana que vem, um grande abraço a todos vocês. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. Hey, it's Ryan Seacrest. Life comes at you fast, which is why it's important to find some time to relax. A little you time. Enter Chumba Casino. With no download required, you can jump on anytime, anywhere for the chance to redeem some serious prizes. So treat yourself with Chumba Casino and play over 100 online casino-style games, all for free. Go to ChumbaCasino.com to collect your free welcome bonus. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.